Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor esteja conosco. A paz do Senhor. Não há desejo mais oportuno para esse momento. O que nós queremos mais urgentemente é a paz. O que Deus quer mais urgentemente para nós é a paz. Então, se nós realmente quisermos a paz do Cristo, a paz de Deus, nós certamente vamos conseguir. Não é uma excelente perspectiva? Pois a paz de Deus está no fundo de nós, assim como o reino dos céus está dentro de nós. A paz verdadeira é a paz na consciência. Não é a paz da dominação, não é a paz de todos fazerem o que nós queremos, mas a paz na consciência. E para isso, descobrimos com Kardec, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, que a paz, que a evolução, que a melhoria, que a segurança frente às más influências, às más tentações, vem do autoconhecimento. Pergunta Kardec qual o meio prático mais eficaz que tem o homem para se melhorar nesta vida e resistir às más tentações. Questão 919. E a resposta é: um sábio da antiguidade já disse, é preciso conhecer-se a si mesmo. E na 919A, quando Kardec pergunta qual é o meio de se conseguir o autoconhecimento, Santo Agostinho vem apresentar o que ele fez quando esteve na Terra, a sua receita de autoconhecimento. E, entre outras propostas, nos vem trazer essa receita de autoconhecimento, que é a morte. Essa ferramenta de autoconhecimento que é a morte. Provavelmente, muito poucos de nós já pensou na morte como receita de autoconhecimento, mas a morte é a hora da verdade. Não foi à toa que os profetas de todos os tempos previram muitas mortes para o fim dos tempos, para a transição planetária. Não foi à toa que os grandes impactos, as grandes tragédias coletivas são chamadas também de ceifadores. São ceifadores de quê? Ceifadores de vidas. Quando Jesus previu guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes para o fim dos tempos, todos esses eventos redundam em mortes. Guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes. E por que isso? Por que tanta morte? Porque a morte é a hora da verdade. É na tensão máxima que as pessoas mostram quem é quem. E é precisamente isso, essa ferramenta que queremos hoje utilizar para um exercício de autoconhecimento. Vamos fazer isso? Exercício de autoconhecimento. Porque é claro que para o autoconhecimento precisamos analisar que sentido temos dado às nossas vidas. Qual a finalidade temos imprimido às nossas existências? Você sabe dizer isso? Pense bem. Você saberia responder essa pergunta? A que finalidade você tem atrelado a sua vida?
Qual tem sido o objetivo máximo da sua existência? A maioria de nós, em primeiro lugar, não deve saber responder a pergunta. A segunda, o segundo grupo, os que pensam saber responder essa pergunta, temos certamente dado uma resposta teórica, uma resposta abstrata, uma resposta não vivida, não praticada. O que nós faríamos na situação da morte? Esse é o exercício de hoje. Diante da morte, quais seriam as suas atitudes? Se agora começasse um terremoto de proporções mundiais, quais seriam as suas prioridades? Os filmes mostram isso, que diante de tragédias, os avarentos procuram encher os bolsos de moedas. Não é? Os sensorialistas, diante das tragédias, diante da finitude, diante da morte, buscam beber, comer, o sexo. Os orgulhosos, se confrontados com o fim da existência, procurarão situações de dominação, de imposição, de autoexaltação. É ferramenta fantástica de autoconhecimento a morte. Tão importante que a morte é ferramenta da separação do joio do trigo, dos bodes das ovelhas. Nesse momento da transição que a vida precisa tanto saber quem é quem, nesse momento que a vida precisa da hora da verdade, faz a humanidade toda se confrontar com a morte. As pestes, por exemplo. Ao tempo de Jesus não havia a palavra pandemia. Mas hoje, a palavra que se usa para pestes é pandemia. E a pandemia não mostrou quem é quem? Diante da pandemia não foram pessoas solidárias cantar para os seus vizinhos, jovens solidários fazer compras para os idosos, enquanto outros se reuniam para desviar respiradores, para majorar o preço de máscaras. Não foi assim? A pandemia já mostrou quem é quem. Se hoje tivesse um terremoto na humanidade, se nos defrontássemos com a morte novamente, mais uma vez ia evidenciar para a vida, para Deus, para nós mesmos, qual tem sido a finalidade das nossas vidas. No parágrafo de hoje, da questão 919, Agostinho, respondendo a Kardec, nos diz que nós devemos nos perguntar: se Deus me chamasse nesse momento, se eu fosse defrontado com a morte agora, teria que temer o olhar de alguém ao entrar no mundo espiritual, onde nada pode ser ocultado? Vejam a pergunta, meus amigos. Vejam como a morte é a hora da verdade. Veja como, diante da luz da morte,
são revelados os nossos valores, as nossas prioridades, os nossos princípios. Muitos pensam que no fim do mundo buscariam todos os prazeres, como nós falamos. Muitos, como nós já vimos na pandemia, buscaram levar vantagem, mostrar a sua superioridade, dar golpes, enriquecer. Nós mostramos quem é quem somos de verdade, nas grandes crises, nas grandes tragédias. E não há tragédia maior, individual e coletiva, do que a morte. Quem é você diante da morte? Faça-se essa pergunta já, todos os dias. Se a morte me levasse hoje, eu sentiria algum peso na consciência? Temeria o olhar de alguém? Não é interessante a pergunta? Teria que temer o olhar de alguém ao entrar no mundo espiritual? Teria que temer o olhar da minha consciência? É ou não é a nossa hora da verdade? É ou não é uma ferramenta lúcida? Nós já sabíamos que a morte realmente mostra, evidencia, traz reflexões fundamentais. Num velório de alguém querido, nós nos defrontamos com a precariedade da vida física. E ali nos questionamos, será que tenho dado importância para as coisas que são realmente importantes? Depois de uma experiência de quase morte, revemos todos os nossos conceitos. Se você nunca soube desse fenômeno, pesquise experiências de quase morte. Como as pessoas retornam chacoalhadas, mexidas dessa experiência, já somente por ter flertado com a morte, nós nos balançamos, nós trazemos à mente reflexões fundamentais. Quem esteve num acidente onde muitos morreram e ele sobreviveu? Quem viveu situações nos fenômenos naturais, nas guerras, numa catástrofe de chuvas, de desbarrancamento? É muito comum que aconteça isso. Diversas pessoas moram numa casa, compõem uma família, quase todas morrem, um sobrevive. Esse um viverá chacoalhado pela sombra, vejam vocês, a sombra de ter sobrevivido. Por que eu? O que Deus quis dizer com isso? Cobra-se essa pessoa que sobrevive a uma situação de morte, que quase morre, a uma pessoa que passa pela quase morte, física apenas, na sua dimensão física, passa por questionamentos viscerais. A EQM vai além disso, porque quando num coma, por exemplo, o corpo está ali entre a vida e a morte, o espírito se desprende e vive situações muito parecidas. Veja, pesquise, há farta literatura nesse aspecto. A experiência de quase morte leva as pessoas, por exemplo, a se ver num túnel com uma luz no final e vivem a experiência de passar em revista a sua vida toda.
avaliamos-nos nesse momento se temos dado prioridade às coisas verdadeiras. Quando voltamos com valores diferentes, pensando em reformular nossas vidas. Como a morte chacoalha, chama a revisão, propõe novos direcionamentos de valores, sobre valores muito mais importantes do que vínhamos tratando até aqui. É preciosa essa experiência. A quase morte no aspecto físico, a quase morte no aspecto espiritual, a quase morte aqui, nessa live, apenas no campo da imaginação. Para aqueles que se entregarem a essa experiência e que se defrontarem com prioridades ligadas aos sentidos, prioridades ligadas ao orgulho, à supremacia, à dominação. Prioridades ligadas à matéria, ao poder, ao dinheiro. Isso, sem dúvida, mostra a programação ética, a programação de valores, a programação moral verdadeira de cada um. E a necessidade de reprogramação ética urgente para todos nós. Se você, minha amiga, meu amigo, se nós percebermos a precariedade dos valores que têm dirigido as nossas vidas, se nos defrontarmos com as implicações que tais valores têm trazido às nossas vidas, porque quem vive para o prazer físico esgota-se, evidentemente. São formas de suicídio direto, viver para bebidas, viver para comer. Quem faz isso expõe a sua saúde física de uma maneira tão forte que abrevia a vida, que acelera a morte. Quem vive para impor aos outros, com armas, com força física, com golpes, com traições nos negócios, na conjugalidade, nas relações, quem vive para dominar se sujeita a ser dominado. Quem sai para a guerra para matar pode morrer. Quem sai para dominar pode ser dominado. Também abreviará a vida. Esses valores dos sentidos, do orgulho, dos poderes, da matéria, do dinheiro, não são valores de vida, são valores de morte. É urgente percebermos isso. E nos reprogramarmos. Não para estender a vida física, mas para vivificar a nossa vida. O que vivifica os nossos dias? O que dá vivacidade à nossa vida? Certamente não são os anos prolongados, não é a quantidade de anos que dá vida à vida. O que dá vida à vida? O que dá alegria a um momento em sua vida? Se você fosse
conseguisse se remeter a esse momento extremo, você não ia querer a presença das pessoas realmente importantes? É isso que o moribundo chama, clama. Ou seja, o que dá vida às nossas vidas é o amor. É essa a prioridade última. No momento extremo, diante da morte, o amor se ergue como valor mais importante. Não será se o nosso time, não lembraremos se o nosso time ganhou uma decisão de campeonato. Não lembraremos quanto dinheiro temos nos bancos. Não lembraremos das roupas pelas quais nós trabalhamos muito, dos imóveis em razão dos quais nós nos sacrificamos, dos carros que nos pareciam tão importantes. Nada disso tem realmente importância diante da morte. Pensamos nos nossos amores, pensamos nos nossos amigos. Não é verdade? Então, meu amigo, minha amiga, é hora de nos questionarmos, nos revermos nas nossas programações ética, mentais e espirituais e reprogramarmos-nos já para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é essencial. Não precisamos esperar a morte, nem a quase morte, nem os velórios, para descobrirmos os valores mais importantes da vida. Podemos fazer já, com coragem e lucidez. E Jesus veio exatamente para isso. Com Jesus, reprogramemo-nos para o amor. Porque o amor cobre a multidão dos pecados, porque Deus é amor. Porque o sentido da vida é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como amamos a nós mesmos. Foi para essa reprogramação que Jesus veio. É para essa reprogramação que Ele nos estimula a cada instante da vida e a cada momento de morte. Confrontemo-nos com a essência e reprogramemo-nos já, agora, para o amor, com o amor, pelo amor. Que assim seja, meu amigo, minha amiga. Compartilhe, espalhe amor, transborde amor. Porque quem estiver programado para a eternidade não será abatido pelas crises. Não coloquem, disse Jesus, o seu coração aonde a traça rói, a ferrugem corrói e os ladrões levam. Porque onde estiver seu coração, lá estará o seu tesouro. Programe-se para as coisas do espírito, para as coisas do ser, para a essência da vida. Reprogramemo-nos para o amor. Agora. Não espere para amanhã. Pense no que realmente tem valor e dê importância, dê prioridade, dê foco. Invista o seu tempo, as suas capacidades, os seus talentos. Desenterre os seus talentos e se programe agora para aquilo que realmente tem importância. Um grande abraço, um grande prazer estarmos aprendendo isso juntos. Compartilhe, porque todos estamos precisando dessa revisão. Márcia Tristão, Simone Magalhães, Regina Frutuoso, Vera Frutuoso, Regina Selle, João Charles. Precisamos demais dessa reprogramação agora, porque é com ela e a partir dela que teremos multiplicada. Ou se desprezarmos essa reprogramação, teremos anulada a nossa capacidade de nos regenerando, nos transformando, nos habilitarmos à Terra que também está se transformando. Um grande abraço, uma grande alegria fazermos isso junto. Compartilhe, ajude
os seus irmãos, seus conhecidos, seus amigos. Ajude a humanidade a se reprogramar, porque é agora a hora da nossa verdade. Grande abraço e até a próxima.